Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer o fundo imobiliário de papel High Yield, preste bem atenção, High Yield, e ele confirma isso no relatório. Acho que é a primeira vez que eu vejo um fundo dizer que é High Yield, AR11 da Open Capital. E vamos falar do relatório do mês de junho, que trata dos dividendos que foram pagos no mês de julho. Eu estou trazendo esse vídeo 10 dias depois que ele lançou o último relatório, exatamente porque a gente está trazendo com mais uma novidade aqui no canal. Se ligue bem para ajudar a gente a bater a meta, porque senão vai ser a primeira e quem sabe a última vez que a gente traz esse fundo se a gente não bater a meta de daqui a pouquinho eu digo quanto. Mas as últimas novidades que eu trouxe para o canal estão com baixos números, então se ligue também para ajudar a bater essas metas para esses outros vídeos que foram novidades recentes na última semana baterem as metas e também voltarem ao canal. Mas como eu estava falando, como a gente está trazendo ele 10 dias depois que o relatório foi lançado, a gente também tem os dividendos que vão ser pagos agora no mês de agosto. A gente vai passar essa informação para você também daqui a pouquinho. Mas vamos começar com algumas informações importantes sobre o fundo para você. Então, nos últimos 12 meses, o fundo distribui um dividend yield de 13,7%. Sim, 13,7%. O que seria um yield bom se esse fundo fosse high grade ou se esse fundo fosse até um middle risk. E ele chama de middle grade. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no relatório. Mas como ele é um fundo high yield, para mim é pouco. Como eu falo para vocês, eu gosto sempre de comparar com fundos imobiliários de papel high grade que estão pagando na faixa de 12%. 12%. Então, para mim, um fundo high yield tem que pagar, na pior das hipóteses, 3% acima do fundo high grade, ou seja, no mínimo 15%. E esse aqui está 13,7%, está 1,3% abaixo. Mas tem um detalhe, no momento, o P sobre VP dele está 1,03, ou seja, está com 3% de ágio. Ou seja, além dele ser high yield, ele está com um ágio de 3%, acima do valor patrimonial. Só que se a gente fizer aquilo que eu gosto de fazer sempre, que é o quê? Que eu considero mais justo, fazer um ajuste do valor de mercado para o valor patrimonial, trazendo a cota do valor de mercado para o valor patrimonial, nesse caso o yield subiria de 13,7% para 14,1%, o que seria, como eu falei, um bom yield se ele fosse middle risk, se ele fosse high grade, seria espetacular, mas como ele é high yield, para mim ainda é pouco. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nem um FIINFRA, nem um FIAGRO, nenhuma ação. Só você, somente você pode decidir se é bom ou não colocar esse fundo na sua carteira a partir dessas informações que eu vou passar para você nesse vídeo e a partir de seus estudos. Nesse mês de agosto ele vai pagar estúpidos 13 centavos. Estúpidos 13 centavos. O que dá um yield do mês de 1,42%. Ou seja, esse yield do ano que eu passei para vocês também está sendo um pouco distorcido por essa distribuição tão alta nesse mês. Nos últimos meses ele vinha distribuindo entre 10 centavos e 10 centavos e meio. Era nessa faixa. E agora distribuiu 13. Então puxou o yield do fundo para cima. Provavelmente eles tentando melhorar, motivar a galera a entrar numa emissão que o fundo está fazendo agora. Ele está fazendo a emissão agora e eu acho que essa distribuição mais alta tem a ver com isso também, para dar uma motivada o pessoal a entrar nessa emissão. Eles estão tentando captar cerca de 30 milhões. É um fundo relativamente pequeno, mais uma informação que eu trago para vocês. Tem cerca de 135 milhões de patrimônio líquido, ele está querendo aumentar mais 30 milhões. Eu ainda considero um fundo pequeno. Tem uma quantidade baixa de cotistas, apesar do fundo já ser relativamente antigo. O fundo já tem mais de 5 anos na bolsa. Ele tem pouco mais de 30 mil cotistas. Eu acho, como eu falei, um fundo pequeno, um fundo que tem baixa quantidade de cotistas, apesar de ser mais ou menos antigo, mas ele é desconhecido. Pouca gente fala sobre ele. E ele também tem uma baixa liquidez. Tem esse detalhe também. Cerca de 300 mil por dia. Eu considero o mínimo ideal 1,5 milhão. Entrando aqui no relatório do mês de junho, que trata dos dividendos, como eu falei para vocês, pagos no mês de julho, a gente vê que o nome do fundo é OpenK Ativos e Recebíveis Imobiliários e o ticker é AR11. Detalhe cultural para vocês. Aqui no meu estado, a gente tem uma expressão que é arriégua. Arriégua é mais ou menos que mais ou menos isso, já tô me autocensurando e é muito engraçado. Eu ver ar, sem me lembrar da expressão arriego. Vamos deixar pra lá e me concentrar aqui. Então, no mês de junho a gente vê que ele anunciou 10 centavos e meio que ele pagou no mês de julho. Isso equivalia no final do mês de junho a um yield de 1,14% ao mês, que é um yield muito bom. Isso aqui é realmente a yield do mês de fundo high yield. Como esse que ele vai distribuir agora no mês de agosto? É yield de fundo high yield. O problema são os dividendos anteriores que puxaram o yield dele para baixo. Assim, o yield dele estaria naquela faixa que eu considero o mínimo do ideal aceitável para um fundo high yield, mas no momento não é. A gente vê que aqui ele fala de evento subsequente, ou seja, evento que aconteceu no mês de julho, que foi sobre a 7ª emissão de cotas. Como eu falei, ele quer captar 30 milhões. A maioria dos fundos, do lado aqui, da primeira página, eles mostram
qual é o nome do fundo, qual é o nome da gestora, que é Open Capital com K, se você olhar ali tem um K no nome do fundo, administradora, que no caso aqui é a Oliveira Trust, mostra o patrimônio líquido do fundo, o número de cotistas do fundo, o número de cotas do fundo, mostra a taxa que o fundo cobra, a taxa de administração, aqui não mostra nada, mas mostra que o fundo é um fundo que tem um foco em CRIs, certificado de recebíveis imobiliários high yield, ou seja, de alto risco, e também ele faz uma alocação tática em outros fundos imobiliários, para quê? Visando ganho de capital e ou renda, ou seja, ou ganho de capital na venda desses fundos imobiliários, ou eles se virem para aumentar a renda do fundo. E ele mostra aqui algo que normalmente nenhum fundo imobiliário mostra, que é o quê? Que é o risco do fundo. Isso aí é o primeiro fundo que eu vejo colocar. Normalmente nem os fundos high grades, nem os fundos middle risk, que aqui ele chama de middle grade, vocês vão ver essa diferença, quanto mais os fundos high yields dizerem que são fundos high yields. Aqui ele mostra escala de risco de 1 a 5, o risco dele é 4. Eu acho que tá justo essa escala aqui, que a gente vai ver daqui a pouquinho que o risco dele não é tão alto como outros fundos imobiliários e fiagos, por exemplo. Então fica aí essa informação adicional para vocês, que ele mostra o que normalmente os outros fundos não mostram, que é essa questão do risco. Aqui ele mostra outros destaques do fundo e ele fala que tem 26 ativos, ou seja, ele não é muito diversificado, possui 26 ativos, a taxa média dele é IPCA mais 10,85%, ou seja, é uma taxa que eu considero mesmo high yield. Para mim, acima de IPCA mais 10,5% é high yield, 10,5% seria o limite entre o middle risk, que ele chama de middle grade, e o high yield. E aqui ele tem uma taxa média geral, principal, IPCA mais 10,85%, e a taxa dele que ele tem no CDI é CDI mais 4,15%, que aqui eu considero uma taxa middle risk, é um middle risk próximo do high yield, mas ainda é middle risk, mas é muito pouco. Aqui você vê que é apenas cerca de 5% da carteira indexada a CDI. Os outros 95% da carteira é IPCA mais. E ele mostra aqui também a questão do risco, ó, categoria high yield. Ele já deixa claro para você. Você tá no fundo high yield. High yield também tem algumas pessoas que chamam de high risk, exatamente porque tem um risco mais alto. Aqui ele chama high yield, que é a palavra mais interessante, que é chamar alto yield, altos rendimentos. Em vez de chamar de alto risco, é alto rendimento. Mas normalmente fundo que busca um yield maior, normalmente tem um risco maior também. A gente vê essa questão da carteira de crédito. Ele mostra que cerca de 89% da carteira dele é atrelada a CRIs. Tá aqui, 85%, 7% em outros fundos imobiliários e mais 4,4% tá no caixa. Aqui ele mostra essa questão do risco, que é outra coisa que nenhum fundo imobiliário traz, e ele traz também. Ele mostra que 76% dos ativos dele são high yield, 22% são middle grade, que eu chamo de middle risk, e apenas 2% são high grade. E os segmentos que ele aposta mais são exatamente, a maioria dos segmentos que ele aposta mais são segmentos realmente com a pegada mais high yield, que são incorporação, cerca de 36% da carteira, loteamento 24% e hotelaria 11%. Se você somar isso aqui tudinho, dá cerca de 70% da carteira dele no high yield. Mas tem esses outros aqui que também tem um pouco de risco, tanto que os ativos que ele tem desses dois setores, parte deles são high yield. A gente vai entrar aqui na carteira do fundo, mas antes de entrar na carteira do fundo, eu gostaria de perguntar para você, você possui o R11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua posição, reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição? Que outro fundo imobiliário de papel desse segmento aí mais high yield você possui na sua carteira? Diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinha, de quais são os seus fundos imobiliários de papel, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, Inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta de 500 views, no próximo mês, no iniciozinho do mês de setembro, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de julho, aqui para você do R11. Chegamos aqui na carteira do fundo, e aqui nessa coluna temos os nomes dos devedores, o FDIC que o fundo possui, e ele tem também o VBI Rates Fee, que deve ser, eu creio que seja, o RVBI. E tem também esses outros aqui, além do caixa. Você vê os indexadores aqui do lado, você vê que ele realmente investe muito pouco em ativos indexados a CDI, só 2. Aqui do lado, você vê as taxas, realmente taxas altas, CDI mais 12,7 nesses dois primeiros, CDI mais 12 nesse aqui, CDI mais 13,5 nesse, CDI mais 12 nesse aqui, CDI mais 12,7, 13,5, 13,5 3 vezes. Todas essas taxas que eu marquei para vocês são high yield, a maioria é high yield. E você vê também que ele tem uma certa concentração nesses primeiros 4 ativos. Ele é um fundo que não tem muitos ativos e se concentrou nesses 4 aqui. Esses 4 aqui é quase 40% da carteira, quase metade da carteira nesses 4 ativos aqui.
aqui você vê que desses 4, 3 tem taxas altas. Essa aqui é a única taxa que eu considero middle risk. O resto aqui é tudo high yield. E como eu falo sempre para vocês, o ideal para mim é que o patrimônio líquido atrelado a um devedor seja no máximo 5%. Aqui é quase 11 nesse, 10 nesse, 9,2 nesse e 8,5 nesse. Para mim, o ideal é que no máximo seja uns 8. Passou de 8 não. Passou de 8 não dá. E aqui é um 8,5, outro 9, outro 10, outro 10,5. Espero que com essa nova emissão dele reduza essas posições aí, dilua essas posições e melhore essa questão do risco. Você vê nessa coluna aqui os valores investidos e você vê que são valores altos, exatamente porque são os maiores percentuais de dívida. 14 milhões nesse aqui, 13 milhões e meio nesse, 12 milhões e 300 nesse, 11 milhões e meio nesse. Aqui embaixo você vê que ele investe aqui, provavelmente no RVBI, 1 milhão e 400, 57 mil em outros fundos imobiliários, fora o caixa dele que é praticamente 6 milhões. E por último a gente chega na DRE do fundo, que é uma daquelas DRE que eu gosto, porque exatamente tem 12 meses, vários fundos escondem essa DRE de vários meses, normalmente mostram DRE de 1 mês, 2 meses, 3 meses, dificilmente 6 meses, e esse aqui tá no ideal para mim. Quantidade de meses do ano que ele mostra na DRE é ótimo. Vamos focar aqui nos meses de maio e junho. Como ele é um fundo indexado a IPCA, normalmente o que acontece? Quando tem uma inflação mais alta do mês, ele sobe os rendimentos. Quando tem inflação mais baixa ou deflação, aí complica para o fundo. Você vê que nesse mês de junho, ele sofreu. O fundo recebeu apenas 966 mil e só um pouquinho também de correção monetária. Já no mês de maio foi bem mais. Olha aqui, comparativamente, no mês de maio, os ganhos de capital também foram imensos, bem maiores que no mês de junho. Então, no final das contas, o resultado bruto seria o lucro bruto aqui, 2 milhões e 400 no mês de maio e 1 milhão e 175 no mês de junho. Mais do que o dobro na prática. E as despesas praticamente constantes, 265 mil, 245 mil. Aí você vê que o resultado líquido do fundo, no mês de maio, foi muito alto. Foi 2 milhões e 129 mil, que dá um resultado por cota, ou seja, um lucro por cota de 13 centavos e 75. E ele pagou quanto? 10 centavos e meio. Já no mês de junho, o resultado foi abaixo de 1 milhão, meus amigos, 930 mil apenas. Então, no final das contas, o lucro por cota nesse mês de junho foi apenas 6 centavos. E ele pagou quanto? 10 centavos e meio. E agora no mês de agosto, a gente já sabe que ele pagou 13 centavos. Não sabemos até agora, só vamos saber no próximo relatório quanto foi que o fundo conseguiu ter de resultado. O que é falho aqui? Para mim, tinha que ter uma linha aqui de resultado, ou seja, o lucro por cota, para a gente ter uma noção se ele está distribuindo tudo, se ele não está distribuindo tudo, como aconteceu. Eu tive que fazer a conta aqui, vocês viram, que aqui ele recebeu muito mais do que ele pagou, e aqui foi o contrário, recebeu muito menos do que ele pagou. E tá faltando também uma linha com o valor da reserva, que ele deve ter reserva, e não mostra aqui. Então, não é perfeito essa DRE. Se tivesse essas duas linhas, elas seriam das melhores DREs de fundos imobiliários que a gente teria. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. E é importante que vocês cheguem junto, porque os últimos vídeos que eu lancei e que são novidade no canal, assim como esse do R11, não estão próximos de bater a meta. Ou seja, no próximo mês podem não vir a serem lançados no canal. Então cheguem junto nesses outros também, para conseguir que a gente bata a meta e traga novamente um relatório do mês de julho aqui do R11 para vocês. E aqui embaixo tem mais um vídeo para você continuar acompanhando o conteúdo do nosso canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!